Olá, bom dia a todos. Queria-vos dar as boas-vindas, agradecer a todos a participação neste webinar. E antes de falarmos aqui um bocadinho destas funcionalidades que hoje são o tema deste webinar, eu gostaria de fazer aqui só um pequeno enquadramento. A Elo é uma empresa com 30 anos de experiência no desenvolvimento de soluções orientadas à gestão de tempos, atividades, controle de acessos de pessoas e veículos a locais. E durante todo este nosso percurso, deste tempo de atividade, procuramos uma melhoria contínua, ou seja, as nossas soluções e que oferecemos, não só nelas, mas também nas funcionalidades e na adaptação destas funcionalidades aos utilizadores, são aqui a base da nossa experiência e o que nós pretendemos, com focos em toda esta melhoria que sempre temos em conta. Lançamos agora uma nova versão de software, o NGUp V4. Com este, tentamos alinhar a imagem e a usabilidade de software com os outros softwares do Grupo Ceresco, do qual fazemos parte desde 2023, e incluímos alguns mecanismos para agilizar aqui processos e ajudar os utilizadores no dia a dia e assim libertar algum tempo para outras tarefas. Gostava ainda de reforçar que estamos atentos a responder às futuras alterações da legislação laboral, estas que possam vir a ser aplicada, inclusive integramos já alguns mecanismos que nos vão permitir esta flexibilidade e esta customização do software. Hoje comigo tenho aqui a Fátima Alves da Elo, que nos vai falar destas funcionalidades e da forma como podem ajudar o Departamento de Recursos Humanos na gestão diária, e a Fátima Moura, da Luís Simões, que vai fazer aqui um testemunho em primeira pessoa de como é que correu a implementação desta ferramenta. Passo por isso aqui a palavra à Fátima, que nos vai então apresentar aqui o tema deste webinar 2. Olá, bom dia. Estou aqui para vos falar um bocadinho de alguns processos que nós temos no nosso Time. Para muitos de vós não são novidades. No entanto, nós nos últimos tempos fizemos várias alterações a estes processos, tornámos-los mais robustos e demos-lhe um pouco mais algumas funcionalidades, algumas melhorias que há muito tempo nós gostaríamos de, ou tínhamos, e que muitos de vós também nos passaram, gostaríamos de ter no nosso software. Então, nós vamos começar por falar do direito a férias. O direito a férias no Time e no NGUp Time e agora na versão 4 é algo que em algumas situações nós já oferecíamos aos clientes. No entanto, oferecíamos ou fazíamos desenvolvimentos próprios para cada situação, e acabava por ser algo que ficava ali numa caixa escura e não se percebia muito bem como é que aquilo era feito e de onde é que aquilo vinha. Noutras situações também, o que acontece, e que também acontece no dia de hoje, e não é por isto que agora disponibilizamos que vai deixar de acontecer, havia interfaces com outro software que as organizações já têm, e que, em alguns casos, digamos que quem calcula o direito a férias não é o NGUp, mas sim outra ferramenta, outra plataforma que exista na organização. Não deixamos de fazer isso, no entanto, democratizamos, digamos, este acesso ao direito ao cálculo do direito a férias. O que é este cálculo do direito a férias? É a possibilidade, então, de se definir a regra que calcula e que vai atribuindo a cada um dos colaboradores, seja ele um colaborador que está há muito tempo na empresa, seja ele um colaborador que está contratado e que, portanto, pode ir ganhando o direito às férias no seu dia-a-dia.
Definimos, e portanto, e mostro-vos agora já isto que são os ecrãs na nossa versão 4. E este é o ecrã onde nós temos a possibilidade então de definir aquilo que é a regra do cálculo do direito a férias. O que é que nós temos, ou o que é que nós podemos definir aqui? Para quem entra, qual é que é o máximo de dias no primeiro ano no primeiro ano de trabalho? A quantos dias tem direito no primeiro ano civil? Depois temos também a possibilidade de dizer, ok, se a pessoa entrar até ao dia 15, muito bem, ainda recebe 2 dias neste mês, se não, ou recebe apenas um, ou simplesmente não recebe. Portanto, esse tipo de considerações são possíveis de fazer na regra, assim como também situações em que um contrato é suspenso e como é que se procede nessa situação. Este direito a férias, embora em Portugal não seja muito comum haver formas diferentes de cálculo dentro da mesma organização, mas elas existem. E existem e estão geralmente associadas ao grupo de trabalhadores que pode ter um contrato coletivo diferente. Se isso suceder, também temos a possibilidade de definir regras diferentes dentro da mesma organização, e em geral o que acontece é que depois, diariamente, executamos este cálculo para que as atualizações sejam feitas diariamente. Esta execução diária é executada por algo que também é comum, não? Que quem utiliza a aplicação já sabe, que é uma tarefa que existe no sistema e que se encarrega de fazer esta execução. O que é que este direito a férias, para além de nos dizer qual é que é o direito que cada uma das pessoas tem às férias, para além disso, o que é que isto nos traz? Traz-nos a possibilidade de ligar este direito a férias aos limites. Os limites são o que nós usamos na aplicação para controlar, zelar para que as pessoas não tenham nem mais nem menos do que aquilo que é o que está estipulado e que não gozem mais do que aquilo que está previsto em termos de férias. Portanto, esta ligação do direito a férias aos limites é aquilo que nos possibilita também nos possibilita emitir os mapas de férias e, portanto, sabemos qual é que seria o direito em cada um dos dias e também nos permite que, como dizia, não se ultrapassem ou não se ultrapasse aquilo que está estipulado pelo direito de cada um. A grande vantagem disto, então, como dizia, é que ligamos o direito a férias aos limites e os limites são atualizados diariamente e fiz aqui uma observação para vos dizer onde é que exatamente isto vai sendo atualizado. Claro, não é nossa intenção estarmos aqui a explicar como é que isto se faz, é simplesmente dizer-vos que isto existe e, portanto, procurem por nós se quiserem fazer uso destas funcionalidades. Agora, outras duas situações que trazemos para aqui, para este nosso webinar de hoje, que são também situações que usamos no software há imenso tempo, mas que recentemente têm sofrido alterações para melhor, entendemos nós, e que vão de encontro também a muitas solicitações e também àquilo que vai alterando no nosso dia a dia e que a própria legislação também vai fazendo mudar de vez em quando, que é para não nos deixar ficar aqui a utilizar sempre as mesmas coisas. Em relação ao banco de horas e havendo a definição das regras da organização para o banco de horas, e essas são definidas e também, mais uma vez, quem usa o nosso software e usa banco de horas provavelmente tem esta definição e já tem estas regras organizadas.
No entanto, o que nós fizemos na aplicação recentemente foi algo para melhorar a forma como se gere e como se acede a esta informação. Na V4, estas são ou esta é a forma como poderão aceder a esta informação da Bolsa de Horas, seja no Time, seja no back-office, seja no portal, para o manager ou para cada um dos colaboradores. O que nós fizemos, e isto é válido para cada uma destas opções, o que nós fizemos foi um agrupamento na própria consulta que nos permite consultar o banco de horas de forma agrupada por mês, agrupada por colaborador e também detalhada. E por isso, no mesmo ecrã, podemos ir desde um agrupamento ao mês por colaborador e também ver o detalhe no seu dia a dia. Nesta mesmo ecrã, permitimos também fazer e diretamente com a opção a partir do botão na parte superior, podemos também aceder a um lançamento de banco de horas. Isto, para quem usa banco de horas, sabem que em determinadas circunstâncias é necessário fazer ou tirar ou oferecer horas e concentramos então aqui neste ecrã esta possibilidade. Para além disso, também, e embora aqui não seja, mas podemos ver aqui, é também possível dizer neste ecrã quais são os campos que queremos ver, adicionalmente àqueles que já são os standard e que têm a ver com os saldos em si. Adicionamos também um glossário, porque um dos temas que também nos surge muito e que as pessoas nos questionam muitas vezes e que é muito comum o que é que está exatamente em cada uma destas colunas e porque é que este saldo está assim e não está de outra forma. E por isso adicionamos esse glossário também. Em relação ao descanso compensatório, e também porque é algo que, para quem utiliza, é algo sensível, digamos, e que naturalmente tem as regras da organização, mais uma vez, às vezes ligado aos contratos coletivos de trabalho, outras vezes não, ou outras vezes a própria organização oferece algo para além daquilo que está previsto no contrato coletivo de trabalho. Há regras e elas são diferentes podem ser realmente muito diferentes. Para além disso, há quem utilize esta funcionalidade do descanso compensatório, não propriamente para calcular o descanso compensatório associado ao trabalho extraordinário, mas às vezes para outras situações em que é necessário, através de dados relacionados com a assiduidade e de presenças em particular, fazer outro tipo de cálculos ou calcular outro tipo de incentivos que não sejam propriamente o descanso compensatório. O que é que também foi feito agora em relação ao descanso compensatório e que também, em alguns casos, eram pretensões de muitos dos nossos clientes e de nós próprios? Fez-se a ligação do descanso compensatório aos limites. Ou seja, não calculamos apenas o descanso compensatório, portanto, ou seja, num determinado dia ou num determinado mês alguém tem direito a utilizar 8 horas de descanso compensatório, e a 8 horas de descanso compensatório por horas prestadas em dias úteis, então fizemos a ligação destas horas aos limites, o que possibilita ou impede que as pessoas utilizem mais do que estas 8 horas a que têm direito. Esta ligação pode ser feita no descanso compensatório para os dias úteis, pode ser para os dias de descanso complementar, pode ser para os dias de descanso obrigatório ou para os feriados, dependendo, lá está, daquilo que for a regra da organização. Disponibilizamos também uma interface para consultar ao dia estes saldos, que era algo que
não existia e que muitas vezes também as pessoas tinham dificuldade em perceber como é que se tinha chegado a um determinado saldo de descanso compensatório. O que nós, aqui em relação ao descanso compensatório, também fizemos foi, mais uma vez, democratizar um pouco o acesso à informação que estava em causa e a forma de cálculo utilizada, a forma e a fórmula de cálculo utilizada para que isto não fique apenas num script que está escondido e que não se consegue perceber e que depois desconfiamos de que se de facto as coisas estão a ser bem calculadas ou se não. Por isso, definimos também uma interface, ou não definimos, e disponibilizamos uma interface para que possam ser definidas e mantidas essas regras de cálculo. Aqui há alguns ecrãs relacionados com o descanso compensatório. A consulta, mais uma vez, também pode ser aqui, neste caso, agrupada e detalhada. Nós podemos ver os saldos ao dia, podemos ver o que é que contribuiu no dia a dia para a obtenção de um determinado valor e como é que chegámos a um determinado valor. Estas opções na consulta de formatar as durações em horas e minutos, isto também é válido para o banco de horas, é algo que também há quem prefira ter esta informação em horas e minutos, há quem prefira ter em decimal. Não há umas melhores que outras, é como preferirem. Hoje em dia passa a ser possível também e mudar de uma situação para outra. No que diz respeito à definição das regras, e um bocadinho para mostrar como é que isto hoje em dia é feito, existe então esta possibilidade de se fazer a ligação entre aquilo que é a regra do descanso compensatório e a ligação que existe ao cálculo e também aos limites. Ou seja, nós definimos uma regra e dizemos, ok, e agora esta regra, como é que se relaciona com os limites de descanso compensatório em dia útil, ou seja, qual é que é o limite que existe para fazer esse controle, e temos então a possibilidade de fazer esta ligação. E, naturalmente, acrescentar aquilo que são as regras de cálculo, que podem parecer um pouco complexas aqui em termos de ecrãs, mas que nos permitem fazer aquilo que geralmente é necessário. O que é que costuma ser necessário? Para o tal tipo de hora no descanso compensatório, que para quem também está ao corrente, se divide pelo dia útil, o descanso obrigatório, o descanso complementar e o feriado, e depois pelo tipo de cálculo que é feito sobre isto. O que é que acontece? Nós podemos ter horas extras feitas numa destas tipologias de dias e depois, dependendo da situação e da regra em si, o que pode acontecer é que haja um fator pelo qual esse número de horas tem que ser multiplicado para dar o direito ao descanso compensatório, ao valor, ao saldo de descanso compensatório. Portanto, se nós estivermos a falar de um dia útil, podemos ter 25% do número de horas que foi realizado, e essas contam para descanso compensatório. Se tivermos num dia de descanso obrigatório, podemos dizer que o número de horas que foi realizado é contabilizado 2 vezes, ou podemos ter ainda outro tipo de situações que é não são não é multiplicado por 2, nem é multiplicado por 3, é simplesmente multiplicado por ou é simplesmente dado o máximo de horas que um dia tem para este colaborador, ou podemos simplesmente também dizer, não, o que nós queremos fazer com isto é contar uma ocorrência. Isto também é algo que sucede com alguma frequência, e como vos dizia há pouco, temos situações em que usamos o cálculo do descanso compensatório para fazer outro tipo de cálculos que não sejam exatamente os de descanso compensatório. Há uma outra informação ainda aqui em relação ao descanso compensatório, e que
às vezes também temos necessidade de utilizar, e nós trouxemos para esta interface aquilo que era o nosso conhecimento sobre o cálculo do descanso compensatório, ou seja, tentámos trazer para aqui aquilo que são pelo menos as situações mais correntes que existem nesta problemática. Não quer dizer que se consigam resolver todas as situações através da interface. A forma tradicional que existia de cálculo por script continua a existir, mas a nossa intenção é, de facto, trazer para esta interface tudo aquilo que seja possível, de modo a que isto fique claro e que seja possível também aos nossos clientes participarem nesta definição e ajudarem a torná-la mais clara. Algo que ainda não vos falei, e só para concluir aqui em relação ao descanso compensatório, temos também a possibilidade de colocar marcas em determinados dias. E a conjugação dessas marcas dizerem-nos que, por existir aquela marca, então quer dizer que naquele dia vai ser calculado um descanso compensatório para a pessoa que a tiver, e que vai ser incrementado em X por ter tido aquela marca. Em que situações é que isto pode ocorrer? Lembro-me de uma que é, por exemplo, quando há trocas de turnos entre colaboradores, e quando alguém troca um turno noturno por um turno diurno, mas que ainda assim a entidade, a organização quer que esse dia continue a ser pago ao colaborador que deixou de o fazer, coloca-se esta marca, e também numa das opções que existem no software, marcar dias ou através das escalas, e nós depois no descanso compensatório aproveitamos essa marca para fazer esta contabilização. Eram estes os temas que vos trazia hoje aqui para este nosso fórum. Eu espero que nos possamos voltar a encontrar aqui numa próxima oportunidade para falarmos de outros temas, porque eles são muitos, e a vossa contribuição é também importante para nós podermos desenvolver e fazer tornar as funcionalidades que já temos mais adequadas àquilo que é necessário. Muito obrigada. Obrigada, Fátima. E agora, passando um bocadinho da teoria à prática, hoje temos connosco a Fátima Moura, que mais uma vez agradeço por ter aceito aqui o nosso convite. A Fátima Moura é responsável das pessoas e talento na empresa Luís Simões e hoje pedi-lhe para partilhar connosco o processo de implementação. Este processo de implementação foi diferente, pois foi marcado não só pela troca de software, mas também por alguma mudança de processos. Quer falar aqui um bocadinho da sua experiência, Fátima? Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite da Elo Seresco para estar aqui presente. É um prazer estar aqui, de facto. Bom, vou-vos falar exatamente disso, do que é que foi esta viagem da implementação nós chamamos de MyTime, temos aqui o nome interno, e vou-vos falar da viagem da implementação do MyTime, em que é que consistiu, o que é que passámos, e também o que é que isso implicou de compromisso da parte de pessoas e talento e dos negócios da Luís Simões para alteração e melhorias de processo. Bom, começando aqui a nossa história, nós começámos em 2022 aqui com a vontade de mudar alguma coisa. Em 2023 conseguimos encontrar um fornecedor, que foi a Elo, definimos os requisitos juntamente com a equipa de pessoas e talento e também com todas as áreas de negócio que nós temos dentro do grupo, que seguramente conhecem, mas o grande forte e o nosso core é a logística, portanto, e percebem a complexidade de gerir a assiduidade de operadores de armazéns, chefes de equipa, administrativos e assistentes, que estão espalhados por toda a Península Ibérica. Portanto, em 2023 fizemos o trabalho de desenhar tudo, o que é que queremos mudar e o que é que pretendemos implementar. Em 2024 arrancamos no terreno,
Portanto, começámos a implementação em janeiro, com cerca de 200 pessoas, em 3 empresas do grupo, e fomos todos os meses, à exceção do julho e o agosto, que não era possível fazermos qualquer implementação devido a férias e também devido a picos de atividade, portanto, e fomos até novembro de 2024, portanto, de janeiro a novembro de 2024, nós implementámos o sistema novo, o MyTime, como nós lhe chamamos, a cerca de 1.300 pessoas e em todos os centros que temos em Portugal. Bom, o que é que isto implicou? Implicou ir para o terreno, implicou formar estas cerca de 1.000 pessoas presencialmente e no terreno, e depois as outras 300 pessoas, sensivelmente, online. Portanto, tivemos que conjugar com a equipa toda de formação de pessoas e talento, o agendamento de todas estas formações. Estou a imaginar que nós tínhamos equipas de formação às 6 da manhã e outras às 10 da noite, portanto isto foi uma realidade quase durante 10 meses, 8 meses, sensivelmente, e isto aconteceu com toda a equipa que estava afeta a este projeto, que éramos cerca de 3 dedicados e depois algumas pessoas que iam entrando quando houvesse necessidade. Bom, em 2024, novembro, terminamos a implementação em Portugal e arrancamos para a Espanha. Espanha, começamos em novembro e terminamos em junho de 2025. Também com a mesma metodologia. Não eram 1.300 pessoas, mas eram 1.000 pessoas, em que implementámos até ao mês de junho de 2025 também a formação em todas estas pessoas, e essa formação contemplava 2 coisas. Por um lado, a formação na própria ferramenta. Aqui só um parênteses, nós não só temos a ferramenta em PC, mas também temos a app no telemóvel das pessoas, portanto, nomeadamente isto para os operadores é muito importante para poderem justificar as suas ausências, colocar a foto justificativo. Portanto, isto foi um valor acrescentado imenso para a gestão da assiduidade das pessoas mais operacionais. E fomos dar essa formação a todas essas pessoas, em toda a Espanha. O que é que... Se já terminamos a implementação, ainda não, portanto a viagem continua. Nós estamos a terminar a implementação agora na área dos motoristas, que estamos na fase final já da conferência, portanto estou em crer que em 2025 nós fechamos definitivamente a implementação do MyTime em todas as áreas do Luís Simões. Bom, o que é que eu acho que teve de muito positivo em todo este processo de implementação? E algum sofrimento também, quer da nossa parte, quer até da equipa da Elo, para conseguirmos ajustar os requisitos de cada empresa. Estamos a falar de 8 empresas do grupo e em Portugal falamos de 4 contratos coletivos diferentes. Em Espanha temos uma única empresa, mas que temos cerca de 8 contratos coletivos, são os chamados convénios em Espanha, e cada um com a sua particularidade. E muitas vezes as coisas não estavam a fluir como nós gostaríamos, porque de facto as parametrizações eram imensas, mas fomos ultrapassando e de facto nós completamos e complementamos toda esta implementação, quer com a equipa da EL, quer com a equipa da Luís Simões. O que é que foi de mais complicado? Foi de facto as diferenças entre cada empresa e cada contrato coletivo de trabalho e o seu impacto nas parametrizações. Portanto, só para terem um pequeno exemplo, existem 2 centros em Espanha, cada um com umas regras diferentes e cada um com contratos coletivos diferentes, com comportamentos diferentes, quer em férias, quer em bolsa de horas, e tudo isto teve que ser parametrizado à medida que íamos avançando com as implementações. Muitas vezes tínhamos que voltar atrás, dar um passo atrás, voltar à parametrização para depois dar 2 passos à frente. Portanto, o que é que eu posso dizer mais? Bom, foi sofrido não só porque
formar cerca de 2.300 pessoas em 2 anos, eu digo, 1 ano e meio, sensivelmente, é muito doloroso. Depois, acompanhado com esta formação do sistema, também a formação das novas regras de como gerir a assiduidade, eu a gerir a minha assiduidade e eu, como Sofia, gerir a assiduidade da minha equipa. Portanto, eu acho que foi, e é duro ainda hoje, não está o processo de mudança, a implementação está concluído, mas o processo de mudança ainda vai tendo a necessidade de algum refresh, de facto, mas creio que a grande parte está ganha. Eu diria que a mudança está feita para aí, e quero ser muito otimista, é cerca de 70%, mas ainda nos falta aqui um caminho. Eu acho que já nos respondeu aqui a algumas questões relacionadas com o webinar 2, ou seja, aqui o desafio da realidade ibérica e as diferenças que existiam entre os países, mas na sua opinião, conseguiu-se refletir tudo isto no software, no MyTime, como o batizou, e o software conseguiu abranger todas estas necessidades, requisitos que tinham? Claramente que sim. Nós, quando começámos com Portugal, para nós foi mais fácil lidar com as regras de Portugal, porque a equipa de projeto é toda portuguesa e que conhece mais as regras e as leis de Portugal. Portanto, foi muito fácil em Portugal. A aplicação respondeu, não sei se à primeira, mas à segunda respondeu. Conseguimos parametrizar para as diversas empresas e responder às necessidades, quer da lei, quer das particularidades relacionadas com o contrato coletivo de trabalho, esses tais 4 portugueses que nós temos. Depois, em Espanha, já foi um bocadinho mais complicado, mas também porque a própria equipa também não dominava o tema da lei em Espanha. Portanto, daí nós também reforçámos a equipa quando fomos para a Espanha, já com pessoas que dominam essa vertente em Espanha. O que é que aconteceu? Deparámos até com algumas regras que nós nem sequer tínhamos conhecimento quando arrancámos com o projeto em 2024, mas ao longo do primeiro trimestre de 2025 nós fomos reorganizando e parametrizando algumas situações que não estavam corretamente parametrizadas e que fomos adaptando à realidade dos tais 8 contratos coletivos de trabalho diferentes. Alguns deles têm ali alguns itens que até são comuns, mas eu estou-me a lembrar que temos justificações no convênio ou no contrato coletivo de Espanha, no contrato coletivo de Barcelona, que tem limites e quantidades de dias de férias diferentes do contrato coletivo de trabalho de Sevilha. Portanto, tudo isto teve que ser refletido. E sim, a aplicação respondeu. Nós gostávamos muito de carregar no botão e que ela respondesse, mas não é assim, portanto sabemos que não é possível, mas sim, está a responder, é natural, estamos a fazer ainda alguns ajustes e esta nova versão que a Fátima Alves estava a falar vai-nos ajudar muito, porque a possibilidade de parametrizar as regras das férias de acordo com cada contrato coletivo de trabalho é absolutamente fantástico e facilita-nos imenso as nossas tarefas e vai melhorar claramente o nosso processo, mas responde. E uma coisa que eu por acaso estava a esquecer de vos comentar, há uma coisa na aplicação que ajuda muito os colaboradores, que é, eles sabem, têm a possibilidade, mas isso também depende de cada pessoa, se quer ler ou não quer ler aquilo que tem à sua disposição, mas eles têm a possibilidade de, em cada justificação que estão a fazer de assiduidade, a justificar as suas ausências, saberem exatamente o que é que aquilo significa, qual é que é o limite, para que é que serve e o que é que têm que fazer para. Portanto, eu acho que isso é uma enorme mais-valia e lá está, mudança de processo dentro dos negócios na Luís Simões e na gestão da assiduidade por parte de cada uma dos gestores e de cada colaborador. Portanto, respondendo mais objetivamente à sua questão, sim, responde. Gostávamos que fosse mais rápido, carregávamos no botão e estava feito. Estamos a trabalhar nisso. Não é possível, mas sim,
mas responde. Ok. E com todas estas particularidades que já fui falando. Acho que para finalizar, e não menos importante, gostávamos aqui que nos dissesse o que atualmente gosta mais no software e o que é que gostaria de ter, além desse botão. Sim, bom, houve situações e houve algumas particularidades do MyTime que se transformou dentro da nossa equipa de pessoas e talento, o nice to have, que eu acho que foi um valor acrescentado enorme. Portanto, a facilidade e user-friendly da aplicação, a possibilidade de retirar a informação de gestão que tanta falta nos fazia no passado e que agora temos à disposição e que nem nos recordávamos, habituou-nos um bocadinho ao nice to have. Portanto, olha, já agora isto também está aqui disponível para informação de gestão, que eu acho que aguçou um bocadinho o apetite dos nossos gestores, do negócio e até mesmo dentro da equipa de pessoas e talento. O facto de ser user-friendly para todos os próprios colaboradores é intuitiva. A app que nós temos disponível no telemóvel é intuitiva, portanto, nós temos, como é óbvio, pessoas com mais apetências informáticas e outras com muito menos apetências informáticas, e ela responde, a app, principalmente com as pessoas que mais utilizam em termos de operadores de armazém e pessoas mais operacionais, rapidamente eles conseguem trabalhar com a app. Portanto, muito user-friendly e bastante interessante, até do ponto de vista da gestão como do ponto de vista do colaborador. O que é que eu gostava, além do botão? Nós chamamos-lhe aqui o I have a dream. Bom, nós na Luís Simões não só estamos a utilizar o MyTime para a gestão da assiduidade, mas também estamos a utilizar para a gestão dos acessos. Portanto, e o meu I have a dream é que quando alguém entra na Luís Simões, se for um colaborador que tem que registar a assiduidade, ele só deveria ter que registar num sítio, que era quando entra nas instalações, imediatamente e de acordo com determinadas regras, como é óbvio, estar a registar a assiduidade e a gestão da assiduidade ser automática. Portanto, atualmente a pessoa tem que registar tem que fazer o seu registro em 2 sítios, para aceder e depois para registar a sua assiduidade e dizer estou presente. Gostaria muito que fosse apenas um sistema e que comunicasse entre eles com determinadas regras. Isto por um lado e mais voltado até para aquilo que nós, Luís Simões e nós, Elo, podemos fazer, ok? Depois, o outro é um bocadinho mais lunático, diria eu, que é a possibilidade de o sistema de assiduidade comunicar diretamente com as seguranças sociais desta vida e com as companhias de seguro desta vida. Em Espanha, para quem não conhece, já existe uma comunicação entre a segurança social e os sistemas, okay? Nós já conseguimos ter no sistema, ainda não é uma realidade na Luís Simões, mas creio que vai ser ao longo de 2026, que é automaticamente a informação que sai da segurança social relacionada com baixas médicas, com maternidades, paternidades e acidentes de trabalho. Em Espanha já é uma realidade da segurança social informar quem são as pessoas que estão com essas justificações. Em Portugal ainda não é, e gostava imenso que fosse. Portanto, isto não depende nem de nós, Luís Simões, nem da ELO, portanto, depende única e exclusivamente das entidades públicas, assim como também mesmo com as seguradoras, exatamente para isso. Qual é que seria a grande vantagem? As pessoas não têm que não está dependente da intervenção humana dizer que está de baixa médica ou que está de maternidade. Portanto, se a Segurança Social tem essa informação ou se as seguradoras têm essa informação de que está de acidente de trabalho, deveria comunicar, gostaríamos que comunicasse com o sistema de controle de assiduidade. Portanto, eu creio que este é capaz de demorar um bocadinho mais, mas se calhar podemos apostar nos outros. Espero ter contribuído. Muito obrigada. Ok, agradeço mais uma vez, espero ter ajudado
quem nos está a ouvir de que, de facto, é difícil, mas é possível, e espero ter contribuído para acrescentar valor no nosso dia a dia. E Sim, obrigada. agradeço também mais uma vez a sua participação. Nós vamos ter agora uma pequena sessão de perguntas e respostas. Se houver alguma questão que gostariam de colocar, é agora, de forma a que nós então possamos terminar esta sessão a responder às vossas questões e às dúvidas que possam ter surgido. Eu tenho aqui uma, eu vou começar, vou ler. Talvez Fátima Alves seja mais para si, mas Fátima Moura esteja à vontade se quiser contribuir nesta resposta. O banco de horas pode ser atualmente parametrizado com as regras em vigor e, posteriormente, alterar essas parametrizações para regras que mudem? É possível, sim. É possível fazermos a alteração de regras no banco de horas, naturalmente que terão que ser, ou deveremos ter sempre em atenção como é que mantemos os dados do passado, ou seja, se encerramos, se as alterações forem demasiado drásticas, diria eu, em termos de regra, então se calhar mais vale encerrar aquela bolsa de horas e gerir a partir da nova regra, eventualmente com códigos diferentes ou algo assim. Porque o que acontece é que podemos depois ter dificuldade em explicar porque é que tivemos diferentes valores no passado. No entanto, é perfeitamente possível, ou é possível, fazerem-se alterações, e aliás, como sabem, há notícia de que pode haver alterações a este nível, ou poderão vir a ocorrer alterações a este nível, até de uma forma um bocadinho mais global. Mas a resposta é sim, Sónia. Para ver se tínhamos aqui, para já não temos mais nenhuma, mas se calhar eu aproveitava só para fazer aqui uma pergunta à Fátima Moura. Aqui relativamente à mudança de software e à adaptação dos novos processos, eu sei que foi mais longo porque não foi só a adaptação de processos, foi também a mudança, mas isto nós podemos dizer que para a realidade da Luís Simões, estamos a falar mais ou menos de quanto tempo pode levar. Portanto, a mudança de software e mudança de regras. Sim, sim, ou seja, Sim. o cenário que viveu, digamos. Sim, nós começamos a implementar em janeiro de 2024 e damos por terminada a primeira fase em junho de 2020, ano e meio, sensivelmente, com paragens, portanto eu diria que um ano, porque há ali picos de atividade, nós não podemos de qualquer maneira perturbar a atividade core, nem a logística, portanto nós não... Ano e meio, sensivelmente, sim, Ok. eu diria que 8 meses. Sim, para ficarmos aqui, se calhar, Sim, 18 meses, com uma sim. ideia. E falamos de implementação em 2.600 pessoas, sensivelmente. Com formação a todas as A todas. 2.600. Pronto, aí está. É porque nós implementar é fácil quando é, imagino que é só gerir a equipa de pessoas e talento, que é só a parte do back-office, isso é fácil. A questão é formar as 2.600 pessoas, já incluo aqui também já os motoristas, formar as 2.600 pessoas para utilizar a nova ferramenta e os novos métodos de gerir a sua atividade. Temos aqui mais uma pergunta de um cliente nosso que nos pergunta se a nossa, que refere que a versão que utiliza é o NGUP e que o banco de horas, compensação de tempo e horas extras são todas catalogadas como extra. Se na versão agora 4, se isto já não acontece. Sim, eu já vi a Uma pergunta. questão. A questão, nós temos forma de não as catalogar como horas extra? Sim, mas teremos que avaliar essa situação em concreto, porque pode haver algum motivo para que isso aconteça, ok? Eu não conhecendo, mas possível é.
sim, é possível. O que tem a ver com a tipologia, ou seja, todo o tempo que é mais, é por defeito, digamos, classificado como no tipo trabalho extra, e não no tipo não pago. No entanto, hoje em dia é possível fazer-se essa mudança para não pago. De qualquer modo, convém avaliar a situação para perceber se essa alteração se pode fazer sem outras questões associadas. Mas a partir daí, eu vejo também que temos uma questão, e aproveito para responder, Sónia, sobre como é que se pode ter a versão 4. Sugiro que podem falar comigo ou com o nosso helpdesk, mas podem falar também com a Sónia ou com a nossa área comercial de marketing e veremos como em cada um dos casos se pode avançar para essa mudança e para essa alteração. E acho que por hoje, tendo aqui respondido já as perguntas que nos surgiram, se também surgirem, temos só aqui mais uma também da Inês Matias. Sim. Que a Fátima estava a responder, não era? Sim, sim, era exatamente da Inês. Mas uma vez que a Inês já nos colocou aqui a questão, nós a seguir aqui ao webinar entramos em contacto, está bem? E já falamos sobre isto. Sim, será melhor. Sim. Existe ainda aqui uma outra situação relativamente à gravação do webinar. Estão-nos aqui a questionar, sim, ele foi gravado e nós vamos depois enviá-lo. A Inês Brandão também nos pergunta se as regras de comunicação com a Segurança Social vão mudar. Em vez de entregarmos as declarações mensais, vamos ter que comunicar as ausências por si só. Ele está a preparar-se para poder emitir estes mapas em específico? Ora bem, eu posso responder a isto. Posso responder que em relação àquilo que for sendo necessário e que seja da responsabilidade da assiduidade, vamos ter isso em atenção. Eu julgo que acho que futuramente, de facto, as coisas vão mudar. Acho que é uma questão de tempo, como a Fátima dizia há pouco, e nós em Espanha, não com a Luís Simões, mas noutras situações já fazemos uso disso, nós já obtemos, não somos nós a comunicar, mas é a Segurança Social a comunicar-nos, nós já aproveitamos essa informação que vem da Segurança Social, poupa imenso trabalho, há que dizê-lo. São processos que são automatizados e que não é deixa de haver uma quantidade de papel que nem temos ideia. Quando começamos a pensar, percebemos a quantidade de interações que têm que existir e que são substituídas por uma simples comunicação eletrónica. Julgo que em Portugal seguramente estas coisas também hão de surgir. Nós não temos inside information acerca disto, embora como temos alguma relação muito próxima com a Segurança Social, poderíamos ter, mas não temos. E por isso não tenho ideia de quando é que isto possa vir a surgir, mas estamos naturalmente preparados e a pensar, tanto num sentido como no outro, ajudar o mais possível os clientes para aproveitar tudo aquilo que se possa automatizar. Acho que nos resta agradecer. Muito obrigada a todos por terem assistido ao nosso webinar. Dúvidas e questões, mesmo não tendo sido no momento, estejam à vontade de as fazer quando acharem mais oportuno. E até à próxima. Muito obrigada às duas Fátimas. Obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia. Até breve. Isso.